A depressão ocupa lugar de destaque nos dias de hoje. Conhecida como o mal do século, é uma das principais causas para o afastamento do trabalho, incapacitando as pessoas de realizar seus afazeres profissionais e também de vivenciar momentos sociais e coletivos devido à introspecção e isolamento. Atualmente, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2015, em 10 anos esse número cresceu 18%. Estima-se que até 2020 será a enfermidade mais incapacitante em todo o mundo. Perspectivas que nos convocam a pensar e a discutir. Para conversar sobre esse tema, convidamos mais uma vez a psicanalista a doutora Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada pela presença, Aline. Obrigada eu, Silvia, pelo convite. Apesar das causas que motivam a depressão serem muito amplas, quais seriam as principais? Podemos pensar em alguns pontos, né? Porque a depressão virou um jargão, né? Tudo é depressão, né? Exatamente. Então, qualquer forma de mal-estar, né, que alguma pessoa presente na sociedade é nomeada, rotulada como depressão, né? E isso é preciso se tomar muito cuidado, porque a nossa forma a forma do homem se relacionar com a tristeza, com o sofrimento mudou, né? E está relacionado a essa questão de que qualquer forma de sofrimento, né, se rotula, se nomeia de depressão. Então, tem alguns pontos que podem nos ajudar a pensar, né, nessa questão. Acho que um primeiro que dá para levantar é a questão da tristeza mesmo, né? A tristeza, ela é intrínseca ao homem, né? Ela faz parte da constituição psíquica. O homem, desde muito tempo, existe sofrimento na humanidade, né? Desde tempos remotos. Já faz parte, né? Do desenvolvimento. Até Hipócrates chamava de bilis negra, né? O sofrimento, a tristeza, né? E Freud, no texto dele, Mal-Estar da Civilização, ele aponta, né, que a felicidade são fenômenos episódicos, né? Então são momentos, né? Não se tem uma certa linear, permanência, né, de felicidade. Eu não fico o dia inteiro feliz, né? São momentos, são episódios. Até justamente o que se tem por mais permanência é a infelicidade, né? São momentos de tristeza, porque o próprio desamparo do homem, ele traz uma tristeza, né? Ele traz um certo sofrimento, que é um sofrimento tolerável, também não é algo intolerável, né? Mas então, é uma coisa normal, né? Se a gente pensar, né, o envelhecimento, né, ele é algo que é contingente e traz um sofrimento para a humanidade, né? Aquilo que acontece, que é externo, né? Vamos supor, na natureza, as catástrofes que acontecem, também são coisas que acontecem e trazem sofrimento para a humanidade, assim como a relação com o outro também é sofrida. Sim. Não é fácil, né? Porque você tem que lidar com a diferença do outro. Então, esse é um ponto que daria para a gente pensar. Um outro ponto é em relação à época que a gente vive, né? Então, se o mal-estar, né, que nós temos hoje, ele está relacionado, né? O social, ele atravessa a subjetividade humana. Então, hoje o que nós temos? Uma sociedade que cobra exige demais, né? Que exige em relação ao tempo, que exige em relação à produção, né? Que tem toda uma exigência, é um momento de
depressão, né? Dá até pra gente fazer essa brincadeira, né? Depressão com momento de depressão, depressão, é verdade, né? verdade. A gente vive o tempo todo pressionados, né? Por essa máquina, né? Que é a sociedade, né? Que tem aparência, tudo, né? Tudo é uma cobrança, esse é um né? outro ponto, né? Para se É. pensar em relação a um ideal que se tem atualmente, que é um ideal de felicidade, né? Então, o modelo que se tem hoje é aquela pessoa que está bem-sucedida, feliz, né? Que tem tudo que ela deseja, que está o tempo todo na mídia, né? Que está aí nas redes, enfim. E quem não entra nesse modelo, muitas vezes se sente, por se sentir fora, certo, até se sente deprimido. Porque não está... E a própria tristeza, né? Se o nosso modo de se relacionar com a tristeza, com o sofrimento mudou, né? Hoje daria para se dizer que é uma vergonha se sentir triste, né? Se esconde a tristeza. É verdade. Ninguém não existe mostra foto infeliz, né? A gente só coloca, por exemplo, internet, rede social, a gente só coloca foto feliz, né? Então, esse é um outro ponto, né, que também interfere. E associado a isso ainda a gente tem mais uma questão, que é o discurso capitalista, né, que propõe uma solução. Então, qual a solução? Associado com a farmacologia, né? Apresenta, né, um rol de comportamentos para esse fenômeno, porque se você entrar na internet, você vai encontrar lá uma lista de comportamentos, né, que o sujeito se identifica, a pessoa vê, então pronto, ele olha lá, eu tô com depressão. Né, e a solução pela via de um comprimido que vá reativar, né, pela via química, que vá reativar o seu ânimo, o seu apetite pela vida, enfim, né? A depressão, ela é um jeito, né, patológico de lidar com, de enfrentar, de estar nesse mal-estar, né, de vivenciar esse mal-estar. Com tantas possibilidades, né, como que a pessoa pode saber que está com depressão? Isolamento, por exemplo, isolamento, falta de ânimo, são coisas comuns, né? São. Em alguns não momentos, dá pra gente né? dizer que uma pessoa, porque está desanimada, ela tem necessariamente uma depressão, né? A depressão, ela é muito complexa, né? Diz de uma vivência subjetiva que é muito complexa. Então, é importante que a pessoa, né, possa falar sobre aquele sentimento que ela está experimentando, que ela possa nomear, né, que ela possa dizer disso para que ela mesma consiga dar um sentido a isso que ela está vivenciando, né? Então, não basta a gente observar um comportamento e dizer, está deprimido, né? Não necessariamente isolamento ou desânimo signifique um quadro de depressão. Pode ser um momento um momento de uma tristeza, não necessariamente uma tristeza tão, né, profunda, algo que diga de uma depressão mesmo. Agora, aqueles que perdem uma pessoa próxima tendem a ter depressão? O que ela deve fazer para evitar, se é que isso é possível, né? Nesse momento, uma perda geralmente causa uma depressão, né? Pode ser perda de morte, pode ser perda de um relacionamento, uma perda realmente que traumatiza aquela pessoa. Uma perda, né? Assim, você está trazendo a perda real, né? Você perde alguém, por exemplo, né? Quando alguém morre, e Freud traz no texto dele, né, Luto e Melancolia, onde ele traz a questão de que quando você perde alguém, né, há aí uma perda que é real, mas que requer uma elaboração psíquica, né? Você precisa, tem todo um trabalho do ego, né, de um desinvestimento libidinal naquele que é aquela pessoa tão querida, tão amada, que requer um tempo de elaboração, né? Isso exige um tempo. Que é o chamado do quê? O luto? O luto, exatamente. A elaboração de um luto, né? Que é uma elaboração psíquica, né? Uma elaboração que diz de todo um processo de
um desinvestimento libidinal que o ego faz naquele objeto de amor, que seria aquela pessoa, para que ele possa fazer o luto mesmo e reinvestir e ter, né, reinvestir em outras pessoas, enfim, retomar, né, a vida normal, né? A sua relação, né, e a sua relação com o próprio desejo, enfim, mas aí é uma tristeza, né? Não necessariamente é uma depressão. Então, né? quando é fruto de uma perda ou de um trauma, um luto, realmente a morte de alguém ou o final de um relacionamento, isso é normal a pessoa entrar nesse estágio. Não é que ela esteja... Essa depressão é normal, vamos lá. É isso? Você vê, né? Isso tem muita relação com essa questão que eu já coloquei, que a gente estava falando, que é como a gente se relaciona com a tristeza, né? Como é que a sociedade atual se relaciona com a tristeza. Tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que chegou no meu consultório e disse que estava deprimida, né? E uma mulher, né? Ela fala então que ela perdeu o filho adolescente, né? E que estava deprimida por conta disso, né? E quando pergunto a ela quanto tempo ela tinha perdido esse filho, fazia 5 dias. Ah, também, né? Então, assim, essa relação que a gente tem, que a sociedade tem, que é de uma certa imediatez, né? Assim, como se a tristeza, ela precisa ser muito rápida, né? O que ela colocava ali é que 5 dias já era um tempo prolongado para ela. Nossa! Né? Que como é que ela ainda não estava melhor, né? Quando requer um tempo mesmo, né, para a elaboração de um luto. E sabe quando a pessoa pode elaborar mesmo, quando ela faz esse trabalho de elaboração de um luto, isso sim pode ser uma prevenção para não entrar num quadro depressivo. Então, esse momento do luto tem que ser vivido. Ele é importante de ser vivido, elaborado, sim. Justamente para não entrar em depressão, é isso que você quer dizer? Para atravessar por esse momento, né? Para poder atravessar por ele e chegar num outro momento, né? De retomada, né? Que se você não faz essa elaboração, você pode, sim, cair num quadro depressivo, que daí é um prolongamento, né? É um tédio, uma apatia prolongada, aí você cai num quadro onde a vida perde o colorido. Perde o sentido. Quer dizer, você está dizendo, a gente está terminando esse primeiro bloco, que é importante viver todas as fases, inclusive a tristeza. Se permitir, né? Sim. Se permitir a ficar triste, se permitir a estar num luto, a sofrer por alguém que você perdeu e deixar realmente o tempo, o próprio organismo, ele vai se adaptando àquilo, né? Sim, a pessoa vai podendo falar disso, vai podendo elaborar, né? Ela vai podendo compartilhar com outras pessoas o próprio sofrimento. Enfim, à medida que vai elaborando, vai falando, né? Vai dando um sentido, um outro sentido, né? Vai melhorando. Tá bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto um instante só. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta. Hoje o nosso assunto no Opinião Livre é a depressão. Doutora Aline, quais são as consequências que a depressão pode causar na pessoa? Bom, tem várias, né? Mas acho que a principal, né, é uma falta de apetite pela vida, né? A pessoa fica num tédio, né? Não tem vontade de nada. Não tem prazer nas coisas, né? Perde o prazer pela vida, o prazer pelas coisas da vida. E isso está relacionado, né? Relacionado a isso tem a questão que é a reclusa, né? A relação com o outro, né? Se recusa o encontro com o outro, né? Se relacionar com outra pessoa. Então,
Isso afeta, né, no trabalho, porque a pessoa deixa de trabalhar, começa a... Não há um impedimento aí, né? Tem não quer nem trabalhar, uma né? impotência aí, não consegue mais, não é nem que não quer, né? Ela não consegue, não consegue ir para o trabalho, não consegue estar com outras pessoas em situações sociais, né? Enfim, fica cada vez mais reclusa na sua casa, no seu, né, no seu canto, onde não há essa questão de um encontro com o outro, né? E aí, doutora, entra com medicamento? Como funciona? Bom, o medicamento ele é um aliado, né, no trabalho. O trabalho que um psicanalista faz é com o inconsciente, né? Então, esse é um trabalho que é feito através da palavra, né? Onde aquela pessoa, né, aquele sujeito que tem um sofrimento que é muito profundo, né, que diz de da relação dele com o desejo, com o próprio desejo, né? Esse trabalho, em muitos momentos, onde é realmente de uma forma muito aguda, muito intensa, a medicação ela é um aliado, né? Então, essa pessoa vai buscar também, vai ter também um acompanhamento de um profissional, um psiquiatra que vai poder, né, medicá-lo para que, por um período, se for necessário, né, a medicação venha a fazer uma aliança com esse trabalho. A partir do momento que a pessoa, isso eu ouço muito, né? A pessoa ela toma o medicamento, ela já começa a se sentir melhor, né? Afeta alguma coisa realmente que dá essa melhora. E até não demora muito não, né? Até é rápido. Quando a pessoa começa a se sentir bem, ela já volta para o trabalho, volta a sair, ela pega e para de tomar a medicação porque ela já acha que ela está bem. Pode? Quer dizer, quando parar no meio, como é que é esse acompanhamento que tem que ser feito? Olha, acho que até um psiquiatra poderia responder, né, com mais propriedade, mas na experiência, né, o que observo é que quando para a medicação, sem o acompanhamento médico, né, para fazer essa finalização, que não seria uma finalização, mas para poder se desprender, né, da medicação, para poder seguir em frente sem a medicação, isso é importante que seja feito com o acompanhamento do médico. Se a pessoa simplesmente resolve, né, parar a medicação, né, há um efeito rebote, né, que então é voltar os sintomas voltam de uma forma mais intensa, né? Então, no trabalho, né, claro que aquele que está vindo, né, que está fazendo um trabalho num processo de análise, ele vai estar falando sobre isso, né? Então, não vai de uma hora para outra simplesmente parar de tomar a medicação, né? Tem toda uma implicação dele aí, né, onde ele precisa pensar por que está fazendo isso, né? E de que jeito fazer, se quer então parar com a medicação, se está se sentindo muito dependente da medicação, de que jeito fazer, né? Tudo muito com calma, né, doutora? Nada muito brusco, até porque está lidando com uma depressão. Agora, o Freud disse que nossa alma está sempre em conflito. Momentos de depressão podem acontecer com qualquer ser humano, ou existe uma predisposição a isso? Eu sou predisposta a ter depressão. Ou tem momentos que eu estou com depressão por algum motivo. Isso já faz parte do ser humano. Praticamente a gente meio que respondeu isso no primeiro bloco, falando da tristeza, né, doutora? E esse conflito, né, ele diz da divisão mesmo do sujeito, né? O inconsciente, ele está sempre aí, né? Mesmo que não se perceba, né? A própria linguagem mostra isso, né? Essa divisão onde você fala, mas não tem controle do que fala,
né? E muitas vezes aparecem, fala coisas que não queria dizer, enfim. E isso diz desse consciente, inconsciente, né? Dessa divisão que há um dentro que está fora, um fora que está dentro. E pensando em relação à depressão, né? Ela é, como você a mesma trouxe, um momento, né? Isso marca uma temporalidade, é um determinado momento de alguma vivência daquele sujeito, né? Que ele vivenciou de uma forma específica, né? Que tem relação, a depressão ela tem uma relação com o desejo, né? É como uma impotência psíquica que diz de uma certa recusa ao desejo, um certo, se poderia falar assim, uma desregulagem, né, em relação ao desejo, né, um desinvestimento em relação ao desejo. E o desejo é aquilo que coloca o circuito, né, que faz com que a gente busque coisas, queira coisas na vida, né, que a partir de um vazio, né, que se constitui o psiquismo. Então, é a partir do vazio que se deseja, né? A criança, a partir do momento que ela deixa de ser tudo para a mãe, que a mãe deseja outras coisas para além dela, é que ela também busca, ela é um sujeito desejante, né? Ela vai também buscar coisas, afinal, o que a minha mãe quer para além de mim, né? Isso diz de uma queda de um lugar, né, muito especial. E o desejo é aquilo que põe, né, em ativa, né, em movimento, mobiliza o sujeito a buscar, né? A pessoa com depressão é a relação dela com o próprio desejo que está implicada aí. Mas a gente pode, por exemplo, classificar uma pessoa, essa pessoa, ela é depressiva, porque ela está sempre depressiva. A gente está falando de momento, né? Um momento que você tem, que você está vivendo aquele momento introspectivo, mas, não, a fulana é depressiva, ela está sempre depressiva. Existe alguém que está sempre depressivo, doente, é uma doença? Acho que só a própria pessoa pode falar se ela está com depressão, o que é a depressão para ela mesma pode dizer disso, dar um sentido para isso que ela sente, que é um sofrimento. É verdade, né? É verdade. A gente tem, muitas vezes a gente fala, é preguiça, imagina, é nada, gente, é nada, porque quem sofre de depressão realmente sofre de verdade. Você acredita, doutora, que a depressão é uma das causas principais para o suicídio, né? Porque ultimamente a gente tem, você até veio aqui falar sobre isso em relação a suicídio em adolescentes, mas é geral. A depressão pode causar o suicídio? Nem sempre. Pode, mas não é uma das causas principais, né? Quando a angústia pode ser muito mais relacionada ao suicídio do que a depressão, né? Então, a depressão pode levar ao suicídio? Pode, mas nem sempre. Não quer dizer que estar deprimido a pessoa vá cometer o suicídio. E como a gente identifica? Por exemplo, muitas vezes as pessoas, elas que estão com depressão, elas podem aparentar momentos de felicidade, sorrir, brincar, fazer post nas redes sociais. Como é que a gente identifica que uma pessoa que está agindo normalmente pode estar com depressão? É uma boa pergunta, porque de fato a depressão não necessariamente implica em tristeza. Uma pessoa pode estar com depressão. Isso é importante, não é sempre pessoa caída, isolada. Não, muitas vezes ela está trabalhando, está fazendo tudo, está dando risada e está em depressão, não é? É, porque é um outro jeito, né, de lidar com o vazio, né, em relação ao que eu estava colocando antes. É um outro jeito, mas que diz da relação do sujeito com o desejo.
Então, a pessoa pode ser super agitada, por exemplo, né? Podemos ter um sujeito que é bem agitado, que não para, e isso dizer, né, do quadro depressivo dele, porque é deste jeito que ele não vai se haver com o vazio, né? Com a falta, com aquilo que está relacionado com o desejo. De certa forma é bom, né? Quer dizer, a pessoa, querendo ou não, está reagindo, né? Uma pessoa que está depressiva, mas ela tá indo, está saindo, está indo trabalhar, independente dela estar com depressão ou não, é uma forma de reagir, não é? É um outro jeito de lidar com aquele sofrimento, né? Em relação à família, o que devem fazer os familiares depressivos? Você poderia dar 2 exemplos, por exemplo. Um, falando de uma situação em que o familiar ajuda e o outro em que o familiar prejudica. Difícil. Vamos pensar. É claro que os familiares, eles se angustiam muito, né? Porque querem ajudar a fazer alguma coisa para que aquela pessoa melhore, né? Para que saia desse quadro depressivo. Mas, sabe, muitas vezes, né? Oferecer a oferta excessiva, ficar oferecendo muitas coisas, né? Ficar o tempo todo querendo dar coisas, seja momentos, vamos fazer tal coisa, ou querer presentear, enfim. O excesso de oferta pode ser prejudicial para uma pessoa com depressão, né? E, por outro lado, né, quando não se oferta nada, mas se abre um espaço para falar, né, para que ele possa falar, para que possa, enfim, acolher aquela pessoa, escutar, dar um colo, enfim, né, sem ofertar nada. Além disso, um espaço para se falar pode ser algo que ajude muito, né, uma pessoa num quadro depressivo. Quer dizer, estar atenta, né? A gente já está terminando. Por exemplo, no caso, é estar atento a alguém da nossa família, principalmente os jovens, às reações, né, doutora? Tá atento realmente a cada forma que cada um reage de um jeito, não é? Então... eu acho que sempre conversando, né? Porque às vezes você vê um comportamento e você faz uma interpretação, né, que é a sua interpretação daquele comportamento, mas a pessoa pode falar outra coisa daquele comportamento dela, né? Tá bom. Muito obrigada, né? Mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada eu. Esclarecendo todas as nossas dúvidas aí. Obrigada, viu? Obrigada eu pela troca. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.